Para se ter uma vida saudável, é necessário uma boa alimentação, exercícios físicos e dormir bem. E sobre sono, nós vamos conversar com a doutora Paula Roberta. O ronco, ele é considerado uma doença do sono. Então, eu estive em um congresso agora no final de semana, Congresso Paulista de Medicina do Sono, e assim, a gente está batendo na tecla que realmente isso já virou um problema de saúde pública, geralmente. Porque as pessoas estão ainda mais, né, sobrevivendo, né, e não tendo um sono de qualidade, tá? Então, o que é um sono de qualidade? Não é só a eficiência do sono que a gente tem que observar, é se realmente a gente está chegando aos estagiamentos do sono adequado ali. Então, e o ronco, ele interfere, né? Faça com que o paciente ele tenha um sono de qualidade, ele tenha um sono, umas reposições hormonais. Então aí às vezes ele acorda cansado, indisposto, né, irritado, e quando vai ver, os hormônios estão todos, né, desorientados, estão todos em déficit, testosterona baixa, né? Hoje mesmo atendi um paciente que estava com a testosterona 200. Depois que ele começou a tratar o sono, tá lá 1000 e pouco, ele tá outra vida, com 56 anos. Então, assim, e às vezes a gente não tem essa percepção do quanto ter um sono de qualidade é importante, né? Então, às vezes, eu deito e durmo a noite toda, mas será que você está tendo um sono de qualidade? Será que o sono está sendo um sono eficiente ou não? Né? Então, é por isso que a gente tem que observar. Então, começou a roncar, não está normal. Alguma coisa está acontecendo. E aí, às vezes, fica lá, mulher, porque a mulher está me enchendo o saco. Não, então, alguma coisa está acontecendo. Você falou aí que o homem, mas a mulher também ronca bastante, não ronca? Isso já mudou, né? Já mudou bastante. Então, assim, geralmente a estatística era o homem, né? Era mais propenso a homens, né? Mas hoje já mudou. Então, né, homens, antes era 45% dos homens, agora também as mulheres já entraram na estatística 35%, né? Porque assim, quando a gente chega na fase dos 40, tanto o homem quanto a mulher, a gente passa por uma transição hormonal, tá? E essa transição hormonal que faz com que todo, né, o sistema do corpo fisiológico e tal, eles fiquem e eles entram em alteração, tá? Então a mulher também ganha um pouquinho mais de peso, né? A musculatura, né, do corpo, no modo geral, vai ficando mais flácido. Então, se eu tenho alguma estrutura física que interrompa isso, por exemplo, arcada dentária um pouquinho mais para dentro, sabe aquele queixo mais, né, protuso aqui, isso facilita com que a musculatura da garganta ela obstrua. Aí ela fala assim, mas doutora, eu nunca ronquei. Agora, depois dos 40, 50 anos, está roncando. É por conta da estrutura. Eu já tinha uma estrutura física que tinha propensão a levar ao ronco, só que quando vai chegando no estágio mais, né, avançado no sentido de, né, entre 30, 40 anos, 50, né, a estrutura corporal ela muda também, né? Principalmente vai havendo flacidez e isso facilita para que essas estruturas, né, da via aérea superior elas ficam obstruídas e aí isso vai havendo o atrito quando eu respiro, né? E aí só a respiração nasal ela fica insuficiente, o paciente ele precisa abrir a boca para poder respirar e aí nessa abertura da boca que ocorre o atrito, ele faz um esforço respiratório, então eu puxo o ar com mais dificuldade e isso faz com que haja o barulho e aí é o chamado ronco. Me diga uma coisa, a obesidade, ela influencia no ronco? A obesidade muito, né? Então, assim, sobrepeso, né? Geralmente, principalmente, né? Aí, o que que acontece? Quando eu aumento, ganho um pouquinho mais de peso, né? A estrutura do pescoço ele já vai ficando mais encurtado, né? O volume aumenta. E eu tenho uma estrutura do canal, né, respiratório da via aérea superior, que ele já é um canalzinho estreito, né? Que faz a comunicação entre o nariz e a garganta. E isso, quando aumenta o volume aqui, né, do pescoço, isso ajuda e facilita para que ocorra, né, o ronco muito mais rapidamente. E esse ronco ele é alto, né, ele é mais barulhento. Uma perguntinha daquelas de programas vespertinos de televisão. Quem ronca mais, o homem ou a mulher? O homem, né, o homem ronca mais, né, mas não que a mulher
ela não ronque. Tem muitos maridos também que reclamam, né, que procuram ajuda ali, porque a mulher começa a roncar, ele não ronca, mas ela sim ronca. Então, o que tem que ser observado? Totalmente a parte, tem que ser muito bem avaliado, né? Não é só o ronco que incomoda, tá? Também é a saúde que a gente precisa observar. Então, começou a roncar, tá com problema, né? E precisa ser investigado antes que ocorra outros problemas, tá? O ronco e a apneia são duas coisas ligadas ou são separadas? E explique pra gente o que é a apneia. O ronco, ele está ligado à apneia, e a apneia está ligada ao ronco, mas nem necessariamente, né, precisa se ter um ou outro, né? Então, quando eu começo com ronco, não que o paciente que ronca, ele vai ter apneia, tá? E existem pacientes também que roncam, só que não tem apneia. E o que é a apneia? A apneia é a parada da respiração. Então, o paciente, ele para de respirar enquanto ele dorme, né? Então, e essas pausas respiratórias, elas têm consequências graves à saúde. Então, se eu parei de respirar, eu também parei de mandar oxigênio para o meu corpo, para os órgãos principais que eles vão sofrendo, que é o cérebro e o coração. Eles são os órgãos principais que sofrem quando eu paro de respirar. Então, parei de respirar, parei de mandar oxigênio para o coração, para o cérebro, e aí vai acontecendo microlesões ao longo do tempo, tá? Então, no cérebro, essas pausas, elas vêm com uma dorzinha de cabeça matinal, às vezes depois começa com alguns esquecimentos. Nossa, o paciente fala, nossa, mas o que eu ia fazer mesmo, né? Começa nesse nível. No coração, ele vem com o quê? Uma sobrecarga cardíaca. O paciente, ele pode desenvolver um derrame, ele pode ter um AVC, ele pode também ter um infarto dormindo, ele pode ter pressão alta, ele pode desenvolver diabetes e tudo isso por sobrecarga, né? Então vai sobrecarregando ali coração, sobrecarrega também o cérebro e aí o paciente ele não consegue, né, ter aquela disposição no outro dia, tá? Doutora, me diga uma coisa, né? As pessoas dizem assim, a gente precisa dormir bastante porque senão a gente não chega no nosso sono bom. Existe isso do sono bom? Ou existem níveis de sono? Existem níveis de sono, existem as fases do sono, né? Que são de 1 a 5 fases. Nós temos 5 fases que complementam o sono, que complementam um sono eficiente, né? Então, as primeiras fases da primeira, segunda é o sono não REM, né? Que é o sono superficial. E a última fase do sono, que é a terceira e quarta fase até a quinta, é o sono REM, que é o sono mais profundo, tá? E é no sono REM que tudo acontece, que a mágica acontece lá. Por quê? Ocorre as reposições e trocas hormonais somente lá na última fase, na fase do sono profundo, na fase do sono REM, né? E essa relação tem muito a relação em quantidade de horas dormidas, tá? Então, pessoas adultas, elas precisam dormir até 8 horas, tá? Aí você vai falar, mas eu durmo 5 horas por noite. Tem pacientes, durmo 4 horas por noite. Nossa, 4 horas já tô bem. Não, tem que investigar. Se está dormindo 4 horas, a conta vai chegar lá, né, daqui a pouco. Né? Lá para 60, 70 anos, isso vai ter uma influência muito grande, tá? Na sua saúde. Então, a gente precisa dormir no mínimo 8 horas por noite. Então, diga assim, doutora Paula, a pessoa tem problemas com o sono, seja de apneia, de ronco, seja por dormir pouco. Uhum. É possível resolver esses problemas? É possível e precisa resolver, né? Então, o primeiro passo é a gente buscar ajuda, né, de um especialista do sono, a gente buscar, né, orientações, né, profissionais que podem ali te ajudar, te auxiliar, né, e investigar, né, como que está a qualidade do seu sono. Será que você está chegando em todos os estagiamentos do sono? Ai, doutora, eu comecei a acordar um pouquinho cansado, né? Eu comecei a roncar, não roncava, comecei a roncar, né? Não deixe passar adiante, não deixe passar muito tempo, né? Já vamos buscar ajuda agora, vamos ver, porque quanto antes, quanto mais cedo, melhor. A gente consegue prevenir várias situações aí, né? Se a gente conseguir tratar antes, tá? Existem aparelhos, por exemplo, para quem ronca, para quem tem apneia, que eles podem
usar e melhorar, então, a qualidade do sono através desses aparelhos? Sim, existem assim. Então, o primeiro passo é a gente fazer o exame, né, de polissonografia para investigar, para a gente entender como está esse sono, quais são ali os distúrbios que estão relacionados ao sono, primeiro passo, né? E depois, entendendo isso, existem ali as apneias leves, graves, moderadas, né, que a gente consegue tratá-las, né, com eficiência. Então, inicialmente, né, se eu tenho uma apneia leve, a gente consegue melhorar com exercícios, né? Melhorando também a qualidade de vida, melhorando a alimentação, tá? Então, tudo isso a gente consegue orientar. Já quando a apneia já está num estágio mais grave, né? De moderado a grave, tem pacientes que têm apneias gravíssimas, né? Que eles param de respirar 40 vezes por hora, 50 vezes por hora. Tem pacientes que param 60 vezes por hora. O Alderi mesmo, ele tem uma situação assim, né? Então, e aí a gente consegue não, a gente precisa tratar, tá? Porque isso você pode ter né, um colapso ali durante o seu sono de imediato. E o tratamento é uma utilização de uma máscara que ele vai usar somente para dormir, tá? Então, a hora que for dormir, vai colocar lá uma máscarazinha. Essa máscara ela vai mandar um fluxo de ar contínuo na via aérea do paciente para que ele não pare de respirar e também não ronque. Então aí a gente vai conseguir chegar, alinhar o sono, chegando todos os estadiamentos do sono, todas as fases do sono, né? E ele vai ter um sono de qualidade. No outro dia vai estar mais disposto, né? Com mais ânimo, mais energia, né? E vai estar ali sendo cuidadinho. Então, existe um exame que você faz para entender como está o seu sono e a partir desse exame é que se faz um tratamento. Exato, exatamente. E como se mede? É o aparelho que mede quantas vezes a pessoa tem apneia por hora? Uhum. É o aparelho que mede. Então, ele vai dormir com um dispositivo, né? E hoje nós temos dispositivos muito leves, confortáveis, que permitem que o paciente realize o exame na própria casa. Era esta a pergunta. O aparelho é confortável? Você consegue dormir Isso. tranquilo? Ele não te atrapalha na hora de dormir? Não, não. Olha, há mais de 13 anos que eu trabalho com sono. E assim, a gente antes, né, o paciente ele tinha que dormir no ambulatório. Então não tinha jeito, tinha que dormir com ambulatório, vários fios, cabos, eletrodos por toda a parte do corpo. O paciente ele tinha um sono ruim, né? Então, vendo isso, vários estudos, agora nós temos, né, um equipamento que a gente consegue a mesma avaliação com o paciente dormindo na própria casa e um conforto da sua casa, do seu travesseiro, da sua cama, e a gente consegue ter essa avaliação aí com zero interferências. Só para a gente entender, doutora, esse é um tratamento. Então ele vai terminar em determinado momento ou não? Isso é definitivo. Depende muito do caso, depende muito da gravidade, depende muito se o paciente ele vai conseguir ali alinhar toda a sugestão, né, que nós realizamos ali. O acompanhamento também é importante. Então a gente aqui, né, faz também, não, ele só vem e faz o exame, né, a gente faz todo o acompanhamento, toda a assistência. Então a gente vai avaliando ali diariamente, mês a mês com o paciente, a gente vai tirando as dúvidas e aí a gente consegue alinhar. E se for o caso, né, estou bem, não tenho mais apneia, a gente tem essa possibilidade, tá? Então, com esse acompanhamento adequado. Agora, né, tem pacientes que às vezes eles não seguem direitinho, né, a receita do bolo e aí fica difícil de liberar. Então, só para a gente encerrar aqui, para quem tem problemas com o sono e não sabe o que fazer, ele pode vir aqui, sentar contigo e a partir daí até de uma conversa, né? Uma consulta, vamos dizer assim, passar a entender o que ele pode fazer para resolver o problema do seu sono. Com certeza, já inicialmente, né? Por telefone mesmo, já liga, tá com um probleminha, né? Acontecendo alguma coisa, percebeu ali que já está com sono ruim, ou tá acordando muito cansado à noite, já acorda com sinais de dores de cabeça, já a mulher já tá com as costelas já doendo, porque de tanta mulher. A mulher já foi dormir no quarto também, ou o marido também, né? Foi dormir no outro quarto, já não aguenta mais essa confusão, esses atritos, né? É sinal de que a gente precisa cuidar do sono. E aí, só ligar, agendar a sua consulta, que a gente aqui segue com todo o acompanhamento com você e o tratamento também.